Ok, pessoal, voltamos e está aqui atrás de mim, está aqui junto com a gente o Mandacaru, pizzaria, né? Mandacaru lá no alto, né? Ali pertinho da feirinha do alto, você sai da feirinha em direção ao Comari, Mandacaru, 50 metros, né? Pizza, aquela pizza bem fininha, Alexandre, um abraço, né? Toda a equipe lá do Mandacaru, muito obrigado aí pelo apoio. E aquela pizza realmente faz a diferença. Mandacaru, pizza sempre muito boa, muito fresquinha. O vinho também deles, né? Você pode escolher lá, tem uma linha grande de vinhos. E com esse tempo que até esfriou um pouquinho agora no verão, né? Verão em Teresópolis, um pouquinho mais frio, dá até para tomar um vinho hoje. Bom, Mandacaru. Minha gente, está aqui a Bibi, que você já conhece, já está aqui com a gente, a Bibi Nóboa, e a Carol. Eu vou começar com a Carol, pedindo a Carol para se apresentar, porque o pessoal já conhece a Bibi, já veio aqui de outras vezes, né? Então, quem não conhece você é professora e... Bom, boa noite, né? A todos e todas que estão nos assistindo, ao Hélio, a Bibi. Agradecer aí o convite por estar aqui batendo esse papo. Eu me chamo Carol Quintana, eu sou professora de Sociologia lá em Venda Nova, no CIA José Francisco Lippe. Eu sou coordenadora do CEP Teresópolis, o Sindicato dos Profissionais da Educação. Também sou conselheira municipal de educação e também tenho atuação nos movimentos sociais da cidade. Atuo no coletivo LGBT da cidade e no coletivo Ponto de Luz. Também faço parte do diretório e construo o PSOL Teresópolis. Fui candidata a deputada estadual em 2018 e vim também agora candidata a vereadora em 2020. Quantos votos? 773 votos. Agradecer a todos e todas que acreditaram nessa construção coletiva, nesse projeto de renovação que a gente precisa fazer para a Câmara. Agradecer aí, foi uma bela e expressiva votação, não foi dessa vez, mas a gente continua aí no trabalho político. 773 votos é voto pra caramba, é muito voto. Então, caramba, mas não conseguiu chegar lá. É isso que a gente precisa, né? Nós precisamos de mais mulheres. Bibi! Eu não sou prata da casa, já me sinto assim, honrada de convite sempre. Eu tenho o microfone, está desligado. Tá. Prata da casa, mas esquecendo de um requisito básico, como é isso? Mas assim, Hélio, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu hoje estou duplamente lisonjeada, porque eu não conhecia a Carol pessoalmente, né? E eu acho que eu conheço grandes pessoas, grandes nomes que militam no partido dela, o Coublizão, que a gente estava conversando. E a grande beleza da política e de viver em sociedade é a gente, na verdade, poder trocar com quem talvez tenha alguns pontos que sejam diferentes da gente, né? Eu não conheço a Carol, mas conheço a militância dela, da qual algumas eu não sabia da sua militância LGBTQI+, não tem essa que vai aumentando, né? E eu acho maravilhoso a cidade conhecer. A cidade avançou muito pouco nessa questão e eu acredito que precisa avançar mais. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer imenso estar aqui hoje, Hélio, e na presença de mais uma grande mulher, que é a Carol Quintana. Com certeza, duas grandes mulheres, eu falei isso desde o programa de ontem. Aliás, desde ontem eu já estava falando sobre isso, porque é o que eu quero continuar fazendo aqui. A gente teve essa minha primeira experiência no mês de janeiro, eu já entrei no mês de fevereiro conseguindo fazer o que eu quero, trazer pessoas que realmente possam representar a sociedade e fazer alguma coisa em termos de futuro para a nossa Teresópolis. Porque a gente precisa muito, muito. Eu acho que Teresópolis tem retroagido de tudo quanto é. A gente está andando para trás há muito tempo. Tá? A Carol citou aqui LGBT, sou militante LGBT. A gente não consegue ir à frente com isso. Mas tudo isso nós vamos falar no programa de hoje. Carol, você teve ontem, que senão eu fico falando aqui, porque eu estou empolgado com elas. Carol, você teve ontem na audiência pública, volta às aulas. Você é professora e eu queria que a gente discutisse isso. Volta, não volta, o que se decidiu ontem? Aliás, ontem não era para decidir nada, né? Carol, Bibi? Carol. Hélio, um tema muito importante da gente discutir. A gente está vendo aí essa semana, já desde semana passada, né, quando o Plano Municipal de Retomada das Aulas foi apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, né, já vinha do decreto do prefeito permitindo a atividade escolar. A gente sabe que é um tema muito complexo, né? A gente entende aí todos os lados, mas nós, do Sindicato dos Profissionais da Educação, fazemos uma defesa de que o retorno presencial agora, ele não é possível, né? Porque nós estamos aí no auge da pandemia, estou olhando ali, foram mais de 347 teresopolitanos que perderam suas vidas, estamos passando aí de 235 mil brasileiros mortos. Então, a gente fechou as escolas em março,
né, do ano passado com números muito menores. Então, o que justifica a reabertura no pior momento da pandemia, quando também a vacina está logo ali? Então, nós defendemos que o retorno presencial só deve acontecer mediante a vacinação dos profissionais da educação. E já que a atividade educacional ela é considerada uma atividade essencial, que se dê aí também prioridade para os professores, né? Porque nós somos um grupo de risco. Já se sabe aí que a letalidade em crianças e adolescentes é muito baixa. E a gente não tem a vacina para menor de 18 anos, o que torna essas crianças e adolescentes, que inclusive muitos deles o que estão saindo nas ruas, se aglomerando, nas praças, nas festas, né? Então, isso expõe toda a categoria dos profissionais da educação, não só os professores, mas as merendeiras, coordenadores pedagógicos, porteiros, né? Aí toda a equipe escolar, ela fica muito exposta. Então, a gente acredita que a gente deve manter ainda o ensino remoto. A gente sabe, né, que a escola fechada está causando um prejuízo, né, para a sociedade, está causando prejuízo para as famílias. A gente, mais do que ninguém, sabe e está angustiado com esse fechamento. Mas a gente entende também, porque nós que conhecemos a realidade das escolas, e aqui eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre a rede privada e a rede pública, porque são mundos distintos. A gente já vive uma desigualdade educacional muito grande. Perfeito, né, é isso mesmo. Então, a gente tem que olhar que se tem algumas escolas particulares que conseguiram fazer a sua infraestrutura, tem possibilidades, né, de fazer esse retorno, mesmo achando que é muito arriscado sem a vacina. A gente não vê isso em várias escolas da rede pública, que tem dificuldade de ventilação, né, na qual a gente muitas vezes tem apenas um banheiro, apenas uma pia, a gente tem salas superlotadas. Para a educação infantil, a gente vive uma realidade aí, né, de séries bisseriadas, na qual um professor tem que dar conta de 2 e 3 séries, né, como é que você vai manter todos os protocolos de segurança. As escolas do ensino fundamental, LBB, elas não podem ter janelas muito amplas, abertas sem grade, por questões de segurança. Então, a ventilação é, sim, um problema, né? Então, a gente sabe que falta infraestrutura e, acima de tudo, a gente só vai ter essa segurança para o retorno com a vacinação. Por isso, a gente entende a angústia. Inclusive, quero falar aqui para os pais responsáveis que estão nos assistindo, né? A gente sabe, né, que vocês querem que a escola reabra, a gente sabe o quanto nossas crianças e jovens estão sentindo e vamos demorar muitos anos para superar. Mas a gente sabe também que a escola não é lugar de luto, de morte, de tristeza. A gente não pode arriscar. Todos os lugares e cidades que observaram a reabertura das escolas tiveram aí problemas, né, e tiveram que fechar novamente. Então, atualmente, a gente tem Reino Unido, Portugal, Alemanha, né, com as escolas fechadas por conta da segunda onda. E São Paulo, inclusive, essa semana o Dória fechou 7 escolas estaduais que tiveram casos de contaminação. Então, os casos estão pipocando. Então, acho que a gente precisa aprender, né, com a realidade das outras cidades. Então, a crise que a gente viu no Amazonas, ela se deu também muito por conta da reabertura das escolas. Segura né? um pouquinho, que senão a gente vai ficar daqui a pouco sem... Você tem que cortar mesmo, porque eu falo muito. Vou ficar sem ter o que falar. Só para concluir, Hélio, eu acho assim que a nossa defesa é que é óbvio que a gente quer voltar, a gente sabe que tem um prejuízo, mas a gente sabe também que se abrir é um risco muito grande. A educação não pode parar, mas a educação não pode matar. Vivi, ela colocou ali a posição dela, até como educadora, e você? Eu, na realidade, primeiro momento, eu achei interessante ela continuar ir um pouco além nessa pauta, porque é interessante a gente saber o outro lado. Embora eu não comungue dessa mesma opinião, mas, lógico, eu vou falar aqui como mãe, né, e vou falar como cidadã. Claro que esse tema pandemia é o tema talvez mais complexo que a gente já passou. Primeiro porque a gente viu uma certa disparidade entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada. Esse déficit intelectual que vai tomar conta, e certamente as gerações futuras vão cada vez mais sentir de forma mais gritante esse déficit, isso jamais vai ser apagado. Então, o que a gente está tirando das nossas crianças, na verdade, é a vida também, porque é o direito à educação, esse direito tão essencial, né, que a gente precisa garantir. Uma outra questão que ontem o Cláudio é um pediatra excelente, é o pediatra que eu confio meu filho, um beijo, doutor Cláudio, falou de maneira muito clara. O que as crianças estão passando em casa também precisa ser observado, porque, na realidade, há um problema numa questão de que eles precisam voltar a socializar. Eu entenderia, e a sociedade entenderia de todas as formas, né, a não permanência, a não volta das aulas, se a gente entendesse que esse profissional também ele está recluso em casa, que é o que não acontece, por óbvio, não pode acontecer, porque as coisas continuaram a funcionar, né? Então, assim, hoje, sinceramente, eu defendo
também entendo que a gente teve, desde março a gente está parado, a gente teve muito tempo, né, para também cuidar das escolas, para também, talvez, entender que essa infraestrutura precisava ser mudada. Não aconteceu. E aí a gente tem que se perguntar o que aconteceu antes para a gente não se preparar para isso também, né? Então, a gente tem hoje... como aluna de escola pública a vida inteira, eu digo que a escola não é só o ambiente da criança aprender. A criança de comunidade, ela vai também para merendar, ela vai também para socializar, ela também vai para sair de um espaço mínimo que ela tem em casa, sem infraestrutura nenhuma também. Então, essa criança hoje, ela também não está cuidada dentro de casa, por questões de infraestrutura. E aí, quando a gente diz assim, não, e eu entendo que é muito válida, tá? Eu não estou nem querendo tirar o sentido do que você falou, muito menos deixar de valorar aquilo que você está colocando, porque é muito justo. Óbvio que o profissional de educação ele precisa estar respaldado. Mas quando a gente coloca na balança, eu vejo uma perda tão grande dessa criança ficar em casa, num espaço pequeno, sem a sua merenda, sem a sua socialização e principalmente sem a sua educação de qualidade, eu hoje já entendo que a gente precisa voltar. Então, hoje, com toda a complexidade do tema, e eu entendo que há, né? A gente teve ontem casos de pessoas lá com seus blocos clandestinos, a gente tem casa noturna aberta, a gente tem as pessoas trabalhando, a gente só não tem as pessoas estudando. E aí, para mim, me parece um contrassenso quando a gente diz o seguinte, olha, a escola continua fechada, com tudo funcionando. Né? Mas também a pandemia como um todo, ela foi um contrassenso para a população, né? Quando a gente podia já contar com todos os hospitais de campanha feitos, no meio do caminho a gente vai e desmonta, porque na realidade a gente, mesmo sabendo da possibilidade de uma segunda onda, porque já acontecia já em outros países do mundo, a gente, na verdade, se desestruturou no meio da estruturação. Então, é muito difícil, né? Quando a gente diz assim, mas a pessoa não respeita a máscara, não respeita... É que, na verdade, não houve coerência nessa pandemia, né? Quando a gente vê que o poder público como um todo, em todas as esferas, não foi coeso, a gente também não consegue entender. Foi omisso, né, Vivi? Foi omisso, não foi coerente. A gente também não consegue entender por que onde dói mais na gente, que é a educação, que é onde salva... na verdade, como criança pobre, fruto de escola pública a vida inteira, só uma coisa me salvou na vida. Educação. E foi a educação de escola pública. Ô, Bibi, eu acho engraçado, assim, né? É curioso, porque agora as pessoas realmente valorizam muito a educação, né? Carol, segura só um pouquinho aí, porque eu preciso para um bloco de comercial, não tem jeito, né? Porque, caramba, só falou uma, cada uma só falou uma vez. Tomamos um bloco inteiro, muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, deixa eu ver quem é agora. Eu falei, manda Carol, agora eu tenho que falar do Gasbras, Super Gasbras. Super Gasbras agora está com Super Gás. O que é o Super Gás, gente? O Super Gás é um negócio genial, né? Quando a gente tinha, até uns 2 anos atrás, quando lançaram o botão Super Gasbras, né? Você aciona o botão e o gás chega na tua casa meia hora depois, já era. Quem tem, continua usando. Mas agora tem o Super Gás, que é uma balança que você fica em casa, está mostrando aí na tela, né? Você tem essa balança, botou a balança ali, botou o botijão em cima da balança, você vai ganhar, o Super Gasbras não cobra. E quando estiver acabando o gás, eles entram em contato com vocês e levam o gás na sua casa. Super Gasbras. E ainda desconta o gás que sobrar no botijão, né? No botijão que está saindo. E você paga no boleto bancário 30 dias depois. Super Gasbras. Nós voltamos já.